fazer a cabeça, eu vou usar a massa, como eles têm a pele clara, eu tô usando a massa pêssego misturada com um pouco de massa branca, ou você pode misturar também com a massa natural, pra deixar um aspecto mais natural mesmo, mais parecida com a cor da pele branca, tá? Você pode usar a massa pêssego ou a salmão. Eu gosto bastante de usar a pêssego, e aí eu misturo com um pouquinho de massa branca, né, como eu falei, pra dar uma suavizada, não ficar tão laranja. Ou tem algumas outras marcas aí já no mercado com várias tonalidades de cor de pele, e aí você pode escolher qual a que mais se aproxima com a cor da pele que o cliente pediu, tá bom? E aí eu passei aqui, ó, vou passar um pouquinho de óleo, é óleo de cozinha mesmo normal, tá? Eu vou passar aqui bem pouquinho, não é muito, é só pra ajudar na hora de tirar aqui a massa de dentro do molde. Então eu vou dar uma sovadinha nessa massa. Ela tá uma massa um pouco firme, porém não ressecada, né, e nem muito mole, que é o ideal aqui pra usar com os moldes, né. Então eu dou uma sovadinha e vou tirar toda a parte que tá com ruguinhas, eu ponho pra trás e deixo a parte lisinha aqui pra frente. Então eu deixo assim, ó, tipo um rolinho. E aí eu vou inserir aqui no molde e vou pressionar um pouquinho aqui na área do nariz, pra pegar o detalhezinho do nariz. Vou jogando aqui, ó, pra área das orelhas, tiro aqui o excesso, eu não tiro muito o excesso, eu deixo um pouquinho ainda pra ficar meio arredondadinho. Se você quiser usar uma bola de isopor número 10 ou número 15, acho que é o número 15 deve ser a ideal, você pode colocar aqui no meio, né, e depois cobrir, mas como vai ser num quadrinho, essa parte de trás não vai ficar aparente, ainda vou colocar o cabelinho também. Não há necessidade, tá, de usar a bola, só se você quiser. Eu não costumo usar, não. Então eu deixei aqui assim, ó, um pouquinho de massa ainda. E aí ficou assim. Ops. Ficou assim. Aqui eu dou uma arredondadinha. Não precisa arredondar muito porque eu vou colocar o cabelinho, né? Mas no bebê, por exemplo, que o cabelinho é curtinho, você pode dar uma arredondadinha a mais. Então eu vou usar aqui esse olhinho resinado. Eu tô sem a cartela aqui inteira porque esse daqui foi uma amostra que eu ganhei, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser comprar. E aí eu vou colocar aqui, ele é bem pequenininho, então tem que ter muito cuidado, né? E eu vou primeiro posicionar mais ou menos onde que eu quero que fique. Com cuidado. E aí só depois que eu posicionar os dois é que eu vou pressionar pra colar de vez. Já meti a unha aqui, por isso que é bom estar com a unha bem curtinha. Minha unha não está muito curtinha, mas dá pra arrumar também. E aqui, ó. Dá um trabalhinho aqui, porque eu tenho que mostrar na câmera e tenho que fazer, mas quando você for fazer aí, vai ser mais fácil pra você. Tenho que ficar atenta pra que esteja visível pra vocês e que esteja também visível pra mim. Ó. Então eu ajeitei aqui. Eu ainda não pressionei, né? Eu vou pressionar agora usando um pincelzinho aqui de borracha ou um cabo de pincel que você for usar. Tem que ter cuidado para não usar o palito, porque pode acabar arranhando esse olhinho, tá? Então eu venho aqui e vou ajeitando
Com cuidado para ele não ficar torto, né? Um olho para cima, outro para baixo. Ou mais separado. O narizinho tem que ficar bem centralizado. Aqui, ó, eu bati com o dedo, né? Bati com a unha. Então, vou dar uma alisadinha. Vou dar uma arrumadinha aqui no narizinho. Que eu dei uma amassadinha. Você pode dar uma arrebitadinha mais no nariz. Eu acho que eu tirei um pouco do foco. Espero que tenha dado pra ver. E aqui, né, que eu amassei, vou ajeitar. E aí, pra esse olhinho ficar bonitinho e não ter risco de depois, conforme a massa for encolhendo, ele sair ou amassar, que às vezes acontece do olhinho até dobrar, de tanta força que a massa faz quando vai encolhendo. Aí eu vou colocar essa massa bem por cima do olhinho. Então é legal você dar uma pressionadinha assim, ó, que vai ficar como se fosse uma bochechinha por cima do olhinho. Opa, tava molhado e eu passei o dedo. Aí aqui também, ó, eu vou dar uma suavizadinha na marquinha aqui que ficou na hora que eu coloquei o olho. Fazer ele bem bonitinho. E aí você acaba fazendo aqui meio que um cantinho do olho já, né? Fazendo esses acabamentos. E aqui a testinha, depois eu vou dar uma arrumadinha que eu bati com o dedo. Deixa eu diminuir o zoom, que eu acho que eu dei muito zoom e tá ruim de mostrar. Aí agora eu vou fazer a boquinha dela, que eu vou fazer ela sorrindo, né? O bebezinho eu não fiz boquinha, porque ele vai estar de chupeta. Aí o que eu fiz? Eu só vim aqui e fiz duas marcaçõezinhas assim, pra quando eu colocar a chupeta dar a impressão de que ele tá meio que sorrindo, né? Mas ele vai estar de chupeta, então é tranquilo. E agora eu vou fazer a boquinha dela. A boquinha dela eu vou usar esse marcador aqui, esse pincelzinho, que faz essa boquinha aqui, tipo de anime. E eu venho aqui e marco logo abaixo do narizinho dela. E aí eu vou ajeitar aqui, ó. Dou uma apertadinha aqui nas laterais pra ficar um sorrisinho bem bonitinho, tá? E aí, se você quiser também marcar aqui o cantinho do sorrisinho. Ops, marquei muito. Aí fica assim. Acho que eu vou apertar um pouquinho mais esse pincel. Aí, ficou mais fundinho, ficou mais bonitinho. Então essa é a cabecinha da irmãzinha. Eu vou espetar aqui um palitinho, ó, bem aqui, bem na partezinha de trás. Assim. Peraí. Deixa eu ajeitar aqui. Aí. E aí eu vou deixar espetadinho assim, ó, uma plaquinha de isopor, os dois, secando de um dia pro outro. Aí no dia seguinte só que eu vou mexer nelas, tá? Enquanto isso eu vou fazendo o corpinho já da irmãzinha. Eu vou fazer agora o corpinho. Eu vou passar um pouquinho de óleo
usando o pincel aqui, ó, principalmente aqui nas partes dos pezinhos, tá? Que é onde é mais difícil de tirar a massa, né? Porque é bem profundo, mas não precisa ser muito pra não encharcar e não ficar feio também. Depois atrapalha na secagem, tá? Então, passei aqui um pouquinho do óleo. Fiz aqui um rolinho, eu dei uma sovadinha já nessa massa, tá? E fiz esse rolinho. Vou sovar de novo aqui pra mostrar pra vocês, porque eu vi aqui que já tá meio ressecadinho. Então eu vou dar uma sovadinha assim. E tiro toda a parte que tá engelhada, eu vou jogar pra trás. E vou fazer aqui, ó, um rolinho assim. Eu não vou passar pra vocês a quantidade de massa, né, em gramas que eu tô usando, porque eu tô usando uma massa que ela é mais leve, né, que ela é tipo meio que parecido com a massa de EVA misturada com a de biscuit. Então ela é bem mais leve, não tem muito como eu ficar dando o peso, porque vai ser diferente. Então é só você pegar uma quantidade de massa que você vê que vai ficar mais ou menos aqui assim. E aí, ó, fiz esse rolinho. O que eu vou fazer? Vou dar uma picotadinha aqui, que é pra eu inserir aqui as perninhas no molde, tá? Então, ó, fiz aqui. O que eu vou fazer? Vou dar uma afinadinha aqui. Acho que eu tirei. Fiz muito. E vou colocar aqui no molde assim. Vou puxar aqui, ó, o excesso, vou tirar aqui o excesso pra cá pra cima e vou empurrar a perninha aqui pra dentro do molde. E aí eu vou preenchendo, tá vendo? Aperta bem essa parte aqui da perninha lá no pezinho, pra ele pegar bem os detalhes do pé, porque às vezes a gente não aperta direito e não pega a pontinha do pé, tá? Então aperta, mas com cuidado para não estragar seu molde também. E aí, ó, puxa aqui pra cima. E tira o excesso. Mas não precisa deixar ele achatado, tá? Não precisa passar o rolo, deixar ele achatado. Eu gosto até de deixar ele meio gordinho aqui, ó, na parte do bumbum. Apesar que não vai dar pra ver a parte de trás, porque vai estar no quadro, né? Mas você pode usar essa mesma ideia pra fazer bonequinhos de topinho ou lembrancinha, e aí não fica aquela coisa achatadona atrás, né? Ó. Ficou tipo um bumbumzinho aqui, ó. Tá? E agora eu vou tirar. E ficou assim. Essa parte aqui vai estar coberto, né? A gente vai colocar a roupinha, apesar que a barriguinha dela vai aparecer ainda. E aí, ó, é só você vir aqui com um pincelzinho, ou até mesmo com um palitinho, com um algodãozinho, assim, tá? E aí é só acertar. Por exemplo, se você for fazer uma menininha de macacãozinho, você pode já fazer ela com o macacãozinho, né? Com a cor do macacão, tipo, um macacão rosa. Você pode já colocar ela toda, fazer tudo de rosa, deixa só essa partezinha aqui na cor de pele, né? Nesse caso aqui, ela vai estar vestida de Mulher Maravilha. Eu poderia também fazer mais ou menos esse mesmo processo, mas aqui, em vez de colocar a massa na cor da pele dela, eu colocaria vermelho até metade aqui, né, até a altura do joelho, e depois completaria com a massa na cor da pele da criança. Porém, eu vou fazer esse aqui usando toda ela na cor da pele, e depois, quando secar, eu vou pintar de vermelho pra simular a bota e fazer aí um acabamento, tá bom? Eu vou fazer aqui um biguinho na barriga dela, que tem aqui no molde, mas aqui deu uma apagadinha na hora que eu mexi, porque eu acho que vai estar aparecendo a barriguinha dela. Eu vou acertar aqui na mesa, ó, o pezinho. Se você quiser fechar um pouquinho mais a perninha, pode fechar, ela vai estar aqui, né? Então, eu vou deixar assim. Se for uma criança um pouquinho mais magra, você quiser
afinar um pouquinho mais, você pode vir aqui e dar uma afinadinha. Dá pra afinar a perninha também, tá? Às vezes é uma criança um pouquinho maior, você pode usar esse mesmo molde, só dar uma afinadinha mais aqui na perna, tá? Ops. E aí aqui, ó, no pescocinho eu vou dar uma puxadinha e vou colocar um palito de dentes. Eu dou uma molhadinha na água e aí eu venho aqui e eu espeto girando, eu não ponho de uma vez, senão acaba deformando aqui a massa, né? E aí, ó, coloquei assim. Se precisar dar mais algum acabamento, vem aqui com um pouquinho de água. Tem gente que gosta de usar lustramóvel. E faz isso. Eu vou deixar espetadinho na plaquinha de isopor junto com as cabecinhas. E aí eu vou deixar secar aqui assim, ó, de um dia pro outro, tá? Pra pintar a botinha da menininha, da irmã, eu vou usar a tinta acrílica brilhante vermelha. E eu fiz um risquinho mais ou menos embaixo do joelho pra eu saber onde eu ia pintar, né? Deu uma borradinha aqui, depois que secar eu vou dar uma limpadinha. E depois eu vou fazer um acabamento com a massa de biscuit branca. Então, eu peguei aqui um pincel fino e vou primeiro fazer aqui, ó, o contorno mais ou menos da altura. Eu tô fazendo abaixo do joelho pra ficar um espacinho ali pra ver a perninha ainda, né? Porque a perninha é bem curtinha. Se eu fizer acima do joelho, não vai ficar quase nada de pele aparecendo. E aí eu vou completar essa pintura até a parte de baixo, só que eu não vou pintar aqui, ó, o solado. Porque é onde eu vou passar a cola, né? Pra colar ali no quadro. E aí, se eu passar essa tinta, na hora que eu passar a cola, não vai colar direito, né? Porque a cola vai ficar na tinta em vez de ficar na peça de biscuit. Então, já aconteceu de a tinta ficar lá grudada no piso do quadro e o bonequinho descolar. Então, por isso que eu não vou passar a tinta no fundo, eu só vou passar na parte que vai ficar exposta pra gente ver, né? Então aqui tá assim, vou dar uma ajustadinha aqui. E essa parte aqui que eu errei, que eu deixei borradinha, eu vou esperar secar um pouco e depois eu vou dar uma limpadinha com água mesmo, tá? Pra ficar certinho, bonitinho. Uma mão já foi suficiente, mas se você achar que precisa dar mais uma mão depois que secar, aí é só dar mais uma mão de tinta. Eu vou deixar secando, né, espetadinho ali no isopor. Quando ela estiver bem seca, aí eu volto pra fazer a roupinha dela. Enquanto isso, eu vou fazer já a sobrancelha. Então, pra fazer os cílios eu vou usar uma caneta permanente com a ponta fina. Então eu venho aqui e faço os cíliozinhos. Eu gosto de fazer com a canetinha porque é bem mais difícil de você errar os cílios, né, que é bem delicadinho. E daí, pra fazer a sobrancelha, você pode usar tanto a canetinha permanente preta ou marrom, né, quanto a tinta. Eu vou usar a tinta marrom
pra fazer a sobrancelha deles porque eles têm o cabelinho castanho claro. Então eu vou usar aqui o marrom com um pincelzinho fino, né? E venho aqui e faço bem delicadinho a sobrancelha dela. Se você errar, não tem problema. Eu vou dar uma ajeitadinha aqui na sobrancelha. É só pegar um cotonetezinho molhado com água. Dar uma limpadinha. E fazemos novamente. Opa. Então, para fazer o fundo da boca dela, eu vou usar uma tinta rosa, clarinha. E vou pintar só lá no fundo da boca. E pra bochechinha eu vou passar um blushzinho na bochecha. E ficou assim. Então agora eu vou fazer o shortinho dela. E eu vou fazer um shortinho azul, então eu abri a massa bem fininha. E vou cortar com esse cortador de 2 centímetros, cortador quadrado. E aí eu vou cortar esse quadradinho aqui no meio, assim, de ponta a ponta. E vão ficar 2 triângulos. Então eu venho aqui e pego um desses triângulos e vou vestir aqui, ó, ele de ponta cabeça, assim, pra formar o shortinho dela. E aí eu venho aqui e completo a parte de trás desse jeito e vou unir aqui. Ficou assim. Agora eu vou fazer a blusinha dela. Pro topzinho dela eu fiz assim, ó, abri a massa fininha, cortei reto embaixo e aqui em cima eu vou deixar ela arredondada. E aí eu vou medindo aqui até ficar certinho na altura do peito dela. Vou tirar só mais um pouquinho aqui em cima. Eu vou tirar mais um pouquinho embaixo pra caber direitinho. E aqui no meio eu vou fazer meio que um decotezinho arredondado, né? Não, nada muito decotado. Principalmente porque é como se fosse uma fantasia infantil, né? Que a gente tá fazendo aqui. Então vai ficar assim.
Para fazer o detalhe da bota, o acabamento, eu fiz 2 tirinhas bem fininhas, abri e cortei elas bem fininhas, e agora eu vou fazer assim, ó, vou dobrar desse jeito, como se fosse fazer meio que um triângulozinho, um V, né, de ponta cabeça, e vou cortar aqui para deixar ele pontudinho. E agora eu vou colocar aqui na bota, dando acabamento aqui em volta. Vou repetir o mesmo processo do outro lado. Para fazer o cinto, eu abri a massa amarela e vou fazer meio que um triângulo. Então eu vou cortando aqui e vou medindo também na cinturinha dela. E aqui eu vou deixar uma pontinha também. Fica assim. Daí eu posso aproveitar essas tirinhas da massinha que sobrou e fazer aqui tipo um M no decote. Ou você pode fazer também com tinta dourada ou tinta amarela, também fica legal. Agora eu vou pegar a tinta branca, eu vou reservar um pouquinho dessa massa amarela para fazer a coroa dela, tá? Então eu vou pegar aqui a massa branca, aproveitar para fazer as estrelinhas do shortinho dela. É só fazer como se meio que como é muito pequenininho, né? Faz mais ou menos um X e depois no meio você puxa mais uma pontinha. Faz um X e mais uma pontinha. Quando eu faço assim pra lembrancinha, na verdade eu acabo fazendo umas bolinhas só, que é bem mais prático, né?
Porque se for fazer várias estrelinhas acaba dando bastante trabalho. Que é muito pequenininho. E aqui no meio da bota, ela tem uma lista branca também. Então eu vou puxar daqui. Até a pontinha. Ficou uma mais grossa que a outra. Não tem problema, dá pra vir aqui e arrumar. Agora eu vou fazer o bracinho. Eu já fiz um lado. Agora eu vou fazer o outro lado. Eu já passei um pouquinho de óleo. Então eu sempre começo aqui pelos dedos, que tem mais detalhes, né? E depois eu vou empurrando a massa e tirando o excesso aqui no bracinho. Ó, ficou assim, tem já a marcação dos dedinhos. E agora eu vou montar ali na bonequinha. Essa bonequinha eu vou fazer ela segurando essa plaquinha aqui. Escrito "Meu irmãozinho chegou". Eu escrevi à mão mesmo, mas às vezes eu faço impresso também, com uma letrinha bem alegre, né? Parecido de mais infantil. E aí eu colei numa plaquinha de acetato. Não sei se vai dar pra ver, acho que não dá pra ver mais. Mas eu fiz eu escrevi numa folhinha adesiva assim, e aí eu pego uma folhinha de acetato, pode ser uma assim ou transparente, e colo e corto o menor possível, né, pra não ficar muito grande aqui. Eu posso tanto colar na mãozinha dela direto ou colocar aqui num palito de dentes que eu tiro as pontas, né, deixo um pouquinho menor. E é o que eu vou fazer, eu vou colocar nesse palito aqui, mas eu não vou colar ainda, eu vou colar aqui, deixar secar e só no dia seguinte, quando estiver bem firme, que eu vou colar pra não ficar muito peso no bracinho dela, tá? Então esse lado aqui, ó, que ela vai ficar abraçando o irmão, vai ficar assim. Então eu vou colar assim. Vou colocar essa aqui um pouquinho de cola. E vai ficar assim. E esse outro lado aqui, eu vou dobrar aqui na altura do cotovelo. Vou passar cola aqui no meio da mãozinha dela e vou colar o palitinho. Se for preciso, você pode vir e remarcar os dedinhos. Assim. E daí eu vou colar agora aqui no tronquinho. Também usando a cola desse jeito. Aqui eu vou cortar o palito, vou deixar um dedinho mais ou menos de palito.
vou passar cola pra colar a cabecinha dela. E aí eu gosto de deixar assim inclinadinha pro lado. Pra ficar os dois com a cabecinha inclinadinha um pro outro. Assim. Pro cabelinho dela, eu vou usar massa marrom. Então eu já comecei aqui a abrir um pouco. E eu vou medindo aqui, o cabelo dela é longo. E eu vou medindo aqui na cabecinha dela. Então eu vou marcar o lado de dentro e o lado de fora. O lado que vai ficar virado pra parte do corpinho dela, né? E o lado que vai ficar pra cima, pra fora. Então eu marco com uma espátula. E o cabelinho dela é ondulado com alguns cachos leves na ponta. Então eu venho aqui e vou dar uma picotada. E vou fazer uns cachinhos aqui nas pontas assim. Vou passar a cola na cabecinha dela. E vou ajustar aqui na cabecinha. Ela usa o cabelo de lado, então eu vou fazer ele ficar aqui de ladinho assim. Corto aqui o excesso. E vou fazer a marcação das mechinhas. Eu posso deixar assim ou tirar um pouquinho, eu vou cortar aqui um pouquinho. Não ficar muito no rosto. Eu vou deixar esse cabelo com movimento aqui, bem naturalzinho, tá? Vou cortar. Acho que tá muito longo, eu vou cortar um pouquinho, deixa eu ver aqui. O cabelo dela é bem longo, na verdade, né? Eu vou deixar assim, porque vai encolher ainda essa massa um pouco, né? Então acho que eu vou deixar assim mesmo. Qualquer coisa depois eu dou uma paradinha. Aqui, ó, eu posso jogar esse cabelinho pra cá. E daí ela vai estar com a coroa da Mulher Maravilha, né? Então eu vou
deixar essa parte aqui da franjinha dela meio grudadinha na cabeça pra eu conseguir colocar a coroa aqui. Então, pra fazer aqui a coroa dela, eu abri a massa amarela e vou cortar com a parte de baixo reta e aqui em cima é como se fosse um triângulo. Assim. Só que não fica tão grande assim, então eu vou diminuindo aqui. Para fazer a estrelinha da coroa, eu abri a massa vermelha e vou usar esse carimbo aqui de estrelinha. E daí eu abro a massa e venho aqui e fica a estrelinha, tá vendo? Se você não tiver o carimbo, você pode fazer com tinta mesmo. Aí você faz o desenho da estrelinha aqui, mais ou menos como a gente fez no shortinho dela. Então, eu vou vir aqui e colocar a estrelinha. Eu acho que saiu um pouquinho do foco, né? E também aqui ficou meio tortinho. Vou dar uma arrumadinha. Então, eu vou passar aqui um pouquinho de cola. Bom, agora que ela está prontinha, eu vou colar aqui do lado do bercinho do irmão. Vou colar eles aqui, abraçadinho assim. Agora, eu vou passar a colinha aqui na mãozinha dela, que vai ficar grudadinha nele. E vou passar também no cabelinho dela, vou ver aqui mais ou menos nessa região, ó. Eu vou passar porque eu vou deixar a cabecinha dela coladinha na dele. Isso, além de ficar bem fofinho, né? Porque vai ficar os dois com a cabecinha encostada, vai ajudar a grudar ela aqui
nele pra não soltar depois. E aí, ó. Eu vou colocando aqui na mesa pra ela ficar com o pezinho no chão bonitinho, né? Certinho. Ó, vai ficar assim. Eu vou deixar de um dia pro outro, né? Que eu vou deixar ela ficar bem firme aqui com o bracinho também. Se você achar necessário, coloca um chumacinho de algodão, alguma coisa aqui embaixo. Pode ser, sei lá, qualquer objeto que você consiga colocar aqui embaixo pra segurar essa mãozinha na posição, ela não descer, tá? E eu vou esperar secar, então, pra depois finalizar essa parte aqui. Eu fiz um rolinho de massa branca, pode ser qualquer outra cor, só pra colar aqui no palitinho, pra depois poder colar a plaquinha aqui nesse palito. Então eu fiz um rolinho, passei um pouquinho de cola, vou envolver aqui o palitinho. E vou deixar secar um pouquinho. Eu vou colar agora a plaquinha, passar um pouquinho de cola instantânea. Eu vou colocar aqui a plaquinha e vou segurar um pouquinho com cuidado pra não grudar no dedo. Eu vou ficar pressionando um pouquinho até eu perceber que fixou, tá? Bom, então o enfeite de maternidade ficou assim. Aqui ele já tá com vidro, que ele é colocado aqui pela lateral. E aqui tem a caixinha de LED pra acender. Aqui eu coloquei uma etiquetinha com o meu logo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, é isso. Eu agradeço muito quem assistiu agora até o final. E se você ainda não deu o seu joinha, deixa o seu joinha, por favor, se você gostou aqui do vídeo, né? E também deixa os seus comentários, se inscreva caso ainda não tenha se inscrito. E é isso, divulguem aí pro pessoal para me ajudar também, para que eu continue fazendo aulinhas aqui para vocês aprenderem, para ganhar muito dinheiro, para presentear a pessoa que você ama e ter aí uma renda extra ou ser a sua renda principal também, tá? E lembre-se que dá para usar a criatividade, fazer personagens, fazer personalizado de vários tipos, tá bom? Pode ser com olhinho resinado ou você mesmo pinta, mas o olhinho resinado você viu que dá assim um toque super especial, né? Além de ser muito mais prático. Então eu vou deixar aí o link também para os olhinhos resinados para quem quiser. Então é isso, um grande beijo e até os próximos. I wanna stay